Muito bem, você que está assistindo a nossa aula inicial de Geografia dos nonos anos, Geografia Geral e do Brasil dos nonos anos. E estaremos iniciando aí o capítulo 1, que é da ocidentalização do mundo à globalização. Esse capítulo 1, pessoal, estará sendo visto em dois momentos, em duas aulas. Hoje, na aula 1, iremos ver o que deste capítulo. Nos subtemas diz o que é rede, no sentido da globalização, tá? Historicidade da antiga Rota da Seda, ocidentalização do mundo, e veremos alguns símbolos das religiões do Islã, do Hindu e budismo. Qual é o objetivo dessa aula aí? Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, como a influência cultural em diferentes tempos e lugares. Quero lembrar que essa aula está sendo vista entre as páginas 12 e 15 do seu livro de Geografia. Quero desejar boas-vindas aos nossos colegas de trabalho, professores de Geografia, que estão aproveitando esta aula para ser ministrada aí juntamente com vocês, queridos alunos. E a você, querido aluno assistindo, muito obrigado a sua participação e espero que no final desta aula você possa levar aí algum conhecimento e aprendizagem sobre o assunto que estamos tratando agora. Vamos lá. Muito bem, gente. No tópico 1, da ocidentalização do mundo, da globalização, ela vai estar vendo o que entendemos por rede, como era a comunicação na antiga Rota da Seda e as restrições que existiam do percurso que os viajantes tinham e que eles apenas conheciam naquela época. O outro momento, pessoal, que a gente vai ver que no capítulo 1, dando essa introdução aí na página 12, ele vai estar trazendo o que para nós, o nosso entendimento? Que hoje, o período do capitalismo informacional e da globalização, convivemos com diversas redes, essas interligações que integram pessoas e lugares distantes do planeta. Você já imaginou como era o mundo na minha época, eu como professor nos anos 80 e 90 e os primeiros anos de 2000 até 2010, a primeira década de 2000, você vai ver do século 21, você vai ver que a internet era ainda novidade. Hoje não. Hoje você já encontra a expansão até em 5G em alguns países de primeiro mundo e você vê o quanto essa interligação sua com o mundo é muito abrangente. Então, a internet ela veio com uma invenção muito recente na história. E isso, sabe quando, gente? A partir da metade do século XX. E se você já teve aulas de informática, ou você vai ter, eu aconselho você a assistir um filme muito interessante e que vai te ajudar muito a compreender a dinâmica dos dias atuais, como o computador, a internet ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, esse filme ele vai tratar de um assunto muito importante, por quê? Porque ele vai falar de como surgiu isso aí. E eu coloco aqui para você que dentro dessa temática, ele diz que até a expansão capitalista, iniciada no final do século XV, com a expansão marítima europeia, pouco eram os povos que conheciam populações de outros continentes, e era verdade. Então a maioria das pessoas dos povos estava o quê? Restrita só naquele local. Mas você sabe que as grandes navegações iniciadas ali pelos portugueses e espanhóis fizeram com que houvesse um novo conhecimento do novo mundo. E assim chega com o tempo em que a gente agora estamos falando as influências da ocidentalização a outras regiões, o que isso influenciou. Por isso que quando nós falamos que é rede, nós estamos falando que é uma infraestrutura que se materializa no território, na qual há pontos de acesso, saída, de interconexão, que distribuem fluxos que circulam em seu interior. Então, cada rede permite a circulação de um fluxo. Esse fluxo pode ser o quê? Pode ser de pessoas de um lugar para outro, de mercadorias que vêm da China para o Brasil, por exemplo, de uma informação que está acontecendo lá nos Estados Unidos e que chega em primeira mão para você no seu computador, o dinheiro que é transferido de Tóquio para a sua conta bancária,
A energia que você recebe, ela vem de uma região muito distante, por exemplo. Então, a rede é isso. A rede é uma conectividade entre outros lugares e que a internet favoreceu essa conectividade global, ou seja, simultâneo, tá vendo? Então, no mundo árabe, por exemplo, aí na parte do seu livro, você vai ver que a maior parte dos povos vivia restrito, não é verdade? Não foi dito isso? No espaço geográfico. Ó, olha o termo espaço geográfico. Quando eu falo espaço geográfico, eu estou falando de uma coisa mais ampla, aonde você vive aí, qual é o espaço geográfico relacionado juntamente com você? Ou seja, o meio natural, o espaço urbano, certo? Tudo isso daí. Ou seja, a região aonde você mora, certo? O lugar onde você está morando no momento, na sua rua. Então você vê que é tudo conectado. Agora imagine no mundo árabe. Isso não sabia, o povo não tinha uma conexão com outros lugares, se não for através dos viajantes via terrestre ou mares, mas não era tão longe para que pudesse ter uma comunicação em tempo real, tá entendendo? Então isso levava tempo. Da mesma forma, havia mundo dos tupis, né, dos índios tupis, dos incas, dos astecas, de outros povos americanos aqui. E quando não eram conhecidos pelos europeus, nem chamados genericamente de indígenas naquela época, sabe? Então havia um mundo aí dos alçás, dos zulus, dos quibundos e de outros povos, por exemplo, da África Meridional. E ainda havia um outro mundo dos aborígenas lá na Oceania, ou seja, lá na Austrália. Tá vendo como havia mundos diversos e restritos entre si e que na concepção deles poderia só existir só o deles, né? Mas que eles não sabiam que poderia existir ou se tinha essa mentalidade de uma existência de outros povos em outras regiões. Então, quando eu trago para você, eu te trago aqui uma ideia de como era a Rota da Seda antiga. E isso que vinha. O que era a Rota da Seda? Ou seja, era um comércio em que existia entre as nações e que circulavam por via terrestre. Então, os europeus circulavam, não só como os europeus, como os outros povos, circulavam em busca de novas possibilidades de venda para os seus comércios. Então, a boa parte dele vinha de rota de estepe entre a Europa e a Ásia. Outra havia outras principais rotas de conexão, certo? Aqui seja em Alexandria, ali hoje atual Egito, né? Passando aqui pela Oriente Médio, chegando até a Índia ou a China. Então, imagina aí esses corredores comerciais em que buscavam novas possibilidades de venda de comércio. Então, nesse momento, a rota antiga da seda era por via terrestre. Mas, com o passar do tempo, vamos colocar aqui uma hipótese que no meio desse percurso pudesse haver roubos, né, constantes. Então, eles precisavam também descobrir uma nova rota que não fosse terrestre, em que pudesse levar em menor tempo e maior quantidade de mercadoria. Então, dentro desse contexto, então, esse mapa ele mostra que a rota da seta era formada por uma rota principal, a qual outras rotas se conectavam a ela. Por exemplo, de Shan partiam rotas que interligavam outros países do leste da Ásia. Onde era esse? Esse ponto aqui que mostra o mouse aí na sua tela, certo? Então aqui na China, Shan ligava as outras regiões e no meio desse percurso foram surgindo cidades, né? De Antioquia partiam caravanas que conectavam com o restante de Europa. Olha, quando eu falo da Antioquia, deixa eu te mostrar bem aqui, ó. Tá vendo? Quando chegava aqui, o ponto final, já se ligavam nas pequenas percursos de embarcações indo até a Europa, chegando na Itália. Tá vendo? Olha os percursos enormes que existiam, principalmente aqui na atual Rússia, né? Olha o tamanho do percurso que eles circulavam para chegar até o destino final. Então, eu mostro o quanto, tanto no norte da África, como no interior da Ásia e a circulação aqui na Europa.
E aí, ela já existia, para você ter uma ideia, ela já existia desde o século II antes de Cristo. E é uma evidência que desde muito tempo o fluxo de pessoas, de mercadorias, de dinheiro entre os extremos da Europa, né, no lado oeste para o lado leste, na Ásia até a China, mostravam que esse comércio já existia antes da expansão marítima de fato acontecer. E aí, o início da mundialização da cultura ocidental. No final do século XV, a descoberta da rota marítima entre Portugal, na Europa, e a Índia, feito pelo navegador português Vasco da Gama, mudou toda essa estrutura, né? Então, o que aconteceu? A rota da seda começou a entrar em declínio na via terrestre. Então vamos entender aí para você colocar na sua cabecinha, no seu entendimento, o termo ocidentalização. Gente, aqui é uma pesquisa no Wikipédia, ou Wikipedia, né? Ocidentalização, gente, se eu pegar aqui a palavra do radical, ele vai indicar que é do Ocidente. Então foi um processo através da qual as sociedades não ocidentais recaem sob uma influência cultural ocidental. Como assim? É, dependendo do contexto, dessa influência está acontecendo em determinados locais. Por exemplo, na China. Na China ela fica mais para o leste. Então qualquer cultura, qualquer novidade que vinha dos países a oeste da sua nação era contida aí como uma influência, né, aos costumes que a China tinha. Então havia aí um preconceito ou uma restrição de que a influência de outras nações não pudesse modificar sua cultura. Assim como a indústria, né? A indústria, a tecnologia, as leis, né? As políticas, economias, o estilo de vida, a dieta, a língua e a religião, os valores ocidentais foram, né, implantada ou anexada aos costumes ali naquela região. Então, sendo assim percebida, a influência foi disseminada e aceleradora através do mundo nos últimos séculos. E bem como é um processo bilateral, porque as influências, os interesses ocidentais juntou-se o que? Pelo menos o desejo pelo menos de algumas partes da sociedade afetada em possuir. Então, nessa ocidentalização, pode ser relacionado ao aculturação. O que é isso, professor, aculturação? São mudanças que ocorrem dentro daquela sociedade ou cultura quando dois grupos diferentes entram em contato direto contínuo, ou quando uma cultura de uma outra região começa a ser integrada à sua. Um exemplo, quando você conhece uma pessoa que mora em outra região, ela tem um costume diferente de ouvir ou de comer, ouvir uma música ou de comer, né, alguma comida de sua região, você acaba adaptando aquilo aos seus costumes, né, quando elas são bastante favoráveis e positivas. E isso daí ajuda muito. Certo? Espero que essa parte do termo ocidentalização, a influência, você possa ter entendido, tá bom? Bom, eu trago aqui que o termo ocidentalização do mundo traz algumas observações. Por exemplo, o Ocidente apresenta as matrizes culturais gregas e romana e remontam à antiguidade e à cultura judaica. Quando você olha essas matrizes culturais gregas, ou seja, que foram adicionadas aos países, aos povos no Ocidente, então você vai ver que houve uma influência aí, de algum modo, dos povos gregos e romanos, certo? E bem como a cultura judaica. No Oriente. No Oriente apresenta o quê? Matrizes culturais árabes, hindus e chinesa que influenciaram outras culturas. A japonesa, por exemplo. Então você vai perceber que o que se trouxe de outros lugares pode ter influenciado o próprio Oriente. Em linhas gerais, as divisões étnico-culturais estão relacionadas também a uma divisão religiosa. Por exemplo, você vê que o islamismo foi fundado por Maomé no século XVII. Então, há um só Deus, conhecido por Alá em árabe. Meca é a cidade sagrada na Arábia Saudita. Então, uma vez ao ano, os seguidores da religião islâmica têm que ter um esforço pelo menos uma vez na vida e até a cidade de Meca.
O hinduísmo, formado por diversas tradições religiosas, né? Então, além da narrativa da mitologia dos deuses hindu, como Krishna. Então, o hinduísmo existe aí uma diversas crenças em que os povos que seguem esta religião também têm essas influências e também pode influenciar outras pessoas. O budismo é um sistema filosófico, tá bom? E é religioso na Índia, seguido por volta do século 6 a.C. e segue os ensinamentos de Buda e pode se tornar monge as pessoas, certo? Então, o budismo também são três religiões de maior influência, com maior segmento de seus fiéis. E a gente chega aqui para você ter uma noção agora dos símbolos do Islã, Hindu e Budismo, tá? Vamos lá. Nós temos aí o símbolo do Islã, que é a lua e a estrela. A lua crescente é uma promessa da devoção para Alá. Ele é um símbolo utilizado para eventos religiosos e muitos utilizam pela sua cor, pela sua situação por Alá, tá? Então a estrela crescente que brilha, né? Então isso é importante, olha eu aí, ó. O símbolo do hinduísmo é o Om, esse símbolo que você está vendo aqui, tá? É a sílaba sagrada constituída por 3 caracteres sânscritos, língua sagrada do hinduísmo, e que corresponde à letra A1M. Pronúncia única, emissão de som seria Om. É o som mais sagrado e a origem de todas as orações do hinduísmo. E assim eu trago o símbolo do budismo. Veja aí como o budismo tem uma série de situações em que as crenças traz aos povos que seguem o budismo, tá bom? Deu para pegar a informação? Então aí são símbolos, né? Então cada religião tem o seu significado e dentro da sua religião as suas crenças. Bom, gente, chegamos ao término desta aula. Bons estudos, espero que você tenha entendido. Foi bem curtinha a nossa aula, não foi? E foi uma maneira de fazer com que você entenda a importância dessa aula neste momento. O nosso muito obrigado e até a próxima.